Oi, você tá preparado pra andar na estrada da noite comigo? Então, depois dessa intro diferente, eu queria dizer que, bom, semana do Halloween e tal, mas eu não vou colocar nenhum efeito de som, por exemplo, ou imagem de filme, etc e tal, porque primeiro que eu tenho muito medo, e toda vez que eu vou em algum canal que tem alguma coisa, por exemplo, no da Tati Feltrin, que eu vou deixar o link aqui embaixo, o Tiny Little Things, ela tá colocando algumas imagens de filmes e sons. E eu me assusto muito fácil com isso. E aí eu acho que eu ia me assustar também fazendo a edição. Então eu acho que eu deixo isso pro ano que vem, quando eu tiver mais coragem, ou quando. Não sei, quando eu tiver. Realmente quando eu tiver mais coragem. Enfim. Então, como eu disse, a gente vai falar da Estrada da Noite de Joy Hill. Mas antes de eu começar a fazer resenha, eu queria contar algumas coisinhas do Joy Hill pra vocês. Bom, a editora que lança todas as coisas do Joy Hill é a Sextante, então se você quiser procurar alguma coisa dele, já sabe que tem na Sextante. E ele fez um livro de contos, né, sobre fantasmas do século XX. Mas antes ele fez A Estrada da Noite, que é o livro que a gente vai falar, né? Foi o primeiro, em 2007, se eu não me engano. Aí teve esse livro de contos e agora ele fez Holmes, que no Brasil ficou o Pacto e tal, e veio pra cá. A Estrada da Noite, em Portugal, o título ficou como A Caixa em Formato de Coração, que tem a ver também com o livro, mas eu acho que dá uma impressão que é uma coisa mais fofinha, né? Uma coisa bonitinha quando é um livro de terror. O nome do Joe Hill é Joseph Hillstrom King. Então, o Joe Hill foi por causa de um anarquista, né? E o Joe Hill, então, é filho do Stephen King. E como eu acho que, por exemplo, filhos de grandes autores ou de pessoas que são grandes, assim, são famosas, sempre tem aquele peso daquela responsabilidade. Eu acho que o Joe Hill, ele suportou isso muito bem e ele é um escritor ótimo, tá? É bem legal. Bom, eu quero dedicar também esse vídeo ao meu amigo que emprestou o livro, o Igor, que sempre assiste os vídeos, sempre dá palpite, sempre ajuda. É uma pessoa que me ajuda muito com o canal, então esse vídeo é pra você, Igor. E assim, eu pedi ajuda pra ele, pô, tá faltando um livro na minha semana, conforme que eu tinha pensado. E ele falou assim, não, tem esse do Joey Hill que eu tenho aqui, que é em papel, porque ele sabe que eu não gosto muito de ler no PC, né, como eu já falei 1 milhão de vezes. Então ele me emprestou e eu li. Eu li, eu acho que esse livro é em 3 dias, tá? E é bem legal mesmo. E, então eu vou contar pra vocês por que é tão legal ler esse livro, que é um livro de terror e que eu tenho tanto medo. Por que eu gostei tanto do livro, apesar de ter medo. O que acontece no livro, eu não vou dar spoilers sobre o final, tá? Então, fica sossegado. Mas o que acontece no livro é o seguinte: existe esse roqueiro de 50 e poucos anos, o Judas Coin, e ele tinha uma mulher uma vez, viveu um tempo com ela, acabou se separando, e depois que ele se separou dela, ele começou a namorar com umas meninas bem mais novas, e assim, pra não se apegar, como ele tinha se apegado com a mulher, ele começou a chamar elas pelos nomes dos estados. Tipo Geórgia, Filipinas, Filadélfia, que seja, eu sou, ó, dos estados. Enfim. É... E ele começou a dar esses apelidos pra elas. Ele nunca chamava elas pelo nome. E aí, o que acontece é que esse cara é um cara que tem umas letras muito satânicas e que ele influenciou muito a juventude. E ele é um cara bem estranho, ele coleciona umas coisas esquisitas, meio bizarras. Tipo assim, ele coleciona ele tem fita de assassinato de verdade, livro de canibalismo, de receitas, né, pra canibais, etc. Umas coisas assim, sabe, gente? Caveira, coisa de morto. Então, a gente já sabe que o cara meio que não presta.
Então ele tá vivendo atualmente com a Georgia, né, que é uma menina bonita, etc e tal. Depois, mais pra frente, conta como eles se conheceram, né, ele lembra, assim, como eles se conheceram. E ele tem um assistente que mora na casa dele e tal, e esse assistente fala pra ele um dia assim, ah, Jude, tem uma galera que tá querendo vender um terno, que diz que é assombrado, que o fantasma vem junto. Ah, vamos comprar então, né? Então eles compram o terno do fantasma, porque diz que o fantasma tá enchendo muito saco da galera em casa e eles querem vender então o paletó do morto. Então, quando o terno chega em casa, a Georgia abre lá e tal, tá numa caixa preta em forma de coração. Esse terno. Ele abre, tá, um terno preto, bonito, etc e tal, e o Jude fala, não, eu vou deixar lá em cima e tal. A Georgia abre, mexe nele e espeta o dedo dela. E é aí que as coisas estranhas começam a acontecer. À noite, ele escuta os cachorros dele latindo. A Bon, que é de Bonnie Tyler, e o Angus Young, né, que são os dois cachorros, a Bon e o Angus, latindo lá fora. E ele começa a ficar preocupado, então ele vai andar na casa pra saber o que tá acontecendo. E aí ele acaba na sala do Danny, que é o ajudante dele e tal, de escritório. E ele acaba ouvindo no rádio algumas coisas meio sinistras, assim. Aí ele vai voltar pro quarto e quando ele tá passando no corredor, ele vê o morto. Ele vê então um fantasma que tava assombrando o paletó. E é um cara velho, assim, e tal, que tava com a cabeça, assim, pra baixo. E o Didi meio que congela, né? Ele passa pelo morto e, ó, pro quarto. E aí começa a acontecer as coisas estranhas. Aí eles percebem a ligação com a Ana, que é uma antiga namorada do Jude, que se matou. E dizem então que o fantasma quer se vingar da morte dela, porque ele liga pra irmã da Ana, a Jessica, e que foi quem vendeu, ele fala, pô, temos que descobrir quem que vendeu isso pra gente, porque apareceu um fantasma, blá blá blá. E ele liga atrás, ele descobre então que é a irmã da Ana, e ela fala que o padrasto, que é o Craddock, vai se vingar da morte da Ana. E ela fala que ele vai perseguir o Jude, não importa onde ele for, ele vai perseguir o Jude até ele morrer. E aí o Jude fala, não, nem que eu tenha que ir até aí matar você, eu preciso saber como me livrar dele. Ela fala que ela não vai contar. E ele decide que ele vai atrás dela então, porque ficar na casa se torna uma coisa horrível, porque assim, conforme vai passando o tempo, acontecendo coisas mais horríveis ainda. O Danny, que é o ajudante então dele, que é meio que secretário e tal, ele acaba se matando, porque o Craddock é um cara que hipnotiza as pessoas, ele anda com aquele pêndulo, e aquele pêndulo tem uma lâmina. Então ele fica mostrando pro Jude toda hora aquele negócio, e ele acaba persuadindo o Danny a se matar. E o Danny liga pro Jude no meio da noite e fala assim, Jude, eu não sei onde é que eu tô e tal. Aí ele fala que ele. Depois ele liga de novo e fala, eu tô na estrada da noite. Eu acabei me matando, desculpa, não consegui resistir. Então, assim, o Jude acaba falando com os mortos também. Os mortos ligam pro Judas Coin, pra falar com ele, né? Em determinado tempo. Então a Georgia vai começando a piorar o estado dela, daquela picadinha do alfinete no dedo. Vai meio que apodrecendo, ficando inflamado. E o Jude decide então que eles vão sair de lá e eles vão ir atrás da Jessica pra saber um meio de se livrar do Craddock. E eles descobrem, uma determinada noite, que a Bonnie e o Angus, que são os dois cachorros do Jude, são capazes de afastar o fantasma deles. Então eles pegam o carro velho do Jude, aquele tinha reformado e tal, e vão com os dois cachorros atrás, né, já meio machucados e tal, por causa de acontecimentos ali, pra achar a Jessica, a irmã da Ana, pra descobrir o meio, né, então, de tirar o fantasma do pé deles. O que acontece é que, como eu disse, o fantasma era de um cara que hipnotizava as pessoas. Então o Jude tem que lidar todo o tempo com essa persuasão, porque o Craddock entra na mente dele, começa a falar com ele, fala com ele no rádio, umas coisas assim, e ele vai se lembrando de algumas coisas que a Ana falava, mas ela falava muito pouco da família, ela falou algumas vezes e ela tinha uma depressão muito profunda, assim. Então ele lembrava muito pouco de coisas sérias que ela tinha falado, e teve uma lembrança principal, assim, que ela contou que o Craddock, que era o padrasto, às vezes falava no rádio, contou sobre ele ser
hipnotizador, etc e tal, que ele trabalhou um tempo com a guerra, então ele era muito bom nisso, né, com os prisioneiros. Então, eles vão juntando as coisas e a Georgia, então, que o Jude passa a chamar de Maribeth, que é o nome dela, fala que eles têm que ver a Bomi, que é a avó dela, que ela tem que passar lá pra dar um oi, porque fazia muito tempo que ela não conversava com ela, e eles vão pegar a tábua de Ouija, que a Maribeth tem no quarto, que ela brincava quando ela era mais nova, pra tentar falar com a Ana no mundo dos mortos. Então, essa também é uma parte assim. Eu acho que a maioria das histórias de terror tem uma tábua Ouija, né? Aquela tábua de madeira que tem uma setinha e umas letras e um sim e um não, etc. Eu sei que a maioria das crianças já brincou, sei lá, com compasso. É isso aí, uma tábua de Ouija. E o Judy acaba vendo o fantasma da irmã da Bomi. São muitas coisas assim que vão se ligando, que vão fazendo com que a trama fique muito interessante. E ele passa a chamar, então, a Ana de Ana, não mais do apelido que ela tinha, né, por ele, e a George de Maribeth, é o nome certo dela, porque a gente entende que os nomes são muito importantes, são capazes de abrir, chamar, invocar as pessoas onde elas estiverem. Então, os nomes verdadeiros são nomes importantes. E aí eles vão indo naquela estrada e tal, chegam lá e a gente descobre muita coisa sobre o passado da Ana, a gente descobre por que o fantasma tá realmente atrás do Jude, que é uma coisa que eu não vou contar. Por que ele realmente veio tentar matar o Jude, porque ele descobre o que o Craddock tinha feito pra Ana, o que a Jessica fez pra própria filha. Então, assim, são umas coisas muito surpreendentes, você se surpreende muito no final. E o Jude tem uma coisa assim que ele odeia muito o pai dele, e no final ele acaba lá deitado numa cama do lado do pai, né, que foi o último refúgio do Jude contra o Craddock, porque ele já tinha matado um cachorro, só sobrou um e tal, ele chega na casa do pai, tudo acontece lá, tudo, enfim. E o final é muito legal, muito bom. Eu realmente gostei muito do livro. Então eu queria mais ou menos contar pra vocês, só que não contar tudo pra deixar. Tem muita referência, tipo, fala de Ramones, fala do Ozzy, fala de muita coisa de banda, né? Pra quem gosta também é bem legal. E, cara, eu achei muito massa mesmo o livro. Eu sei que é engraçado, eu falei assim, nossa, muito massa. Mas, assim, um adjetivo que eu consegui encontrar. Porque eu não sei como explicar. É um livro de terror que te dá medo, mas ao mesmo tempo você entende que isso não é possível acontecer com você, ou talvez seja, mas né, de outra forma. Deixa eu ver quantas páginas o livro tem. Tem 317 com os agradecimentos e ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte tem aqui Estrada de Rio para o meu pai, um dos bons, é dedicatória. Ele pega aqui uma fala do Alan Moore. Como podem os mortos ter destinos? A Voz do Fogo. Aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá, assim. Aí a primeira parte é Cachorro Negro, que ele descobre que os cachorros dele, então, têm alma. E são capazes de combater o fantasma também. Depois, na estrada, essa parte aqui, então, é a parte que eles saem pra viajar pro sul com o carro do Jude. E depois, Vivos. E se não me engano, tem uma parte chamada Dor também. Agora não vou conseguir achar, mas acho que tem algo assim. Mas enfim, eu acho que são só 3 partes mesmo que o livro é dividido. É bem tranquilo de ler, como eu disse, eu li em 3 dias, não li nessas 3 partes, porque a primeira parte eu meio que fiquei com medo e deixei um pouquinho de lado. Mas é bem fácil, bem legal de ler, a linguagem é bem fácil mesmo, assim, não tem outro adjetivo. É fácil, simples, de fácil compreensão, é sossegado. Pra entender. Então, a minha primeira dica é sobre A Estrada da Noite, de Joe Hill, filho de Stephen King, inclusive dedicatório pro pai dele do livro. Leia, é muito bom, mesmo que você tenha medo de história de terror. É bem massa, bem legal, e eu acho que vocês vão gostar, porque eu tenho medo e gostei muito. Então é isso. Bom, gente, então até o próximo vídeo de Halloween. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. E é isso aí, se você gostou, então curta, compartilhe, comenta aí o que você acha, se você já leu, o que você acha do Joe Hill. E se você tem mais alguma indicação de terror pra me dar, que não vai me matar de medo, porque eu já tentei ler, por exemplo, Horror em Amityville. Tentei ler, mas demorei muito tempo, porque eu fiquei com muito medo.
e a Coisa também já li. Mas tente me dar uma coisa que não seja assim tão medonha, que quem sabe eu leia e faça resenha, então, no próximo Halloween pra vocês. Até mais!